Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Ciel, né? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um alerta que Jesus nos dá nas Escrituras. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, em um curto versículo, Jesus diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui eu quero discorrer um assunto sobre esse texto, mas antes que nós possamos ir ao vídeo, essa palavra, né, que eu quero dar para vocês, eu peço já que você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, deixa o seu like aí. Depois que você assistir esse vídeo, deixa um comentário a respeito desse vídeo. Amém? Que você vai estar me ajudando muito. O nosso texto está em Lucas capítulo 17, versículo 32. Né? Um texto curto que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas antes de eu introduzir esse texto aqui e a gente explanar sobre esse pequeno texto, a pergunta que eu faço, né, para você que está me assistindo, e a pergunta que nós devemos questionar é sobre o que Jesus está falando, que nós devemos lembrar a respeito da mulher de Ló. Ele está falando que nós devemos lembrar da mulher de Ló, mas o que especificamente ele quer dizer? Eu acredito particularmente que quando Jesus fala lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando que deve ser lembrado aquilo que aconteceu com a mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Você que lê a Escritura, você que já leu Gênesis, você vai ver que Deus haveria de destruir Sodoma e Gomorra. E Deus ele envia anjos para aquele lugar, para destruir aquela cidade. Só que Deus, por misericórdia, pelo clamor de Abraão, ele decide retirar Ló e a família dele daquele local. E quando Deus ele vai retirar Ló e a sua família, sua mulher, suas filhas daquele local, ele diz, o anjo dá ordem para Ló para que eles deveriam sair daquele local, mas eles não poderiam olhar para trás, né? E o que acontece? Acontece que a mulher de Ló olha para trás. E o que acontece com ela? Ela fica convertida em uma estátua de sal. Né? E você conhece o resto da história, eles conseguiram fugir, foram para uma cidade. Mas o ponto que Jesus cita aqui é a mulher de Ló, que ela ficou convertida em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem do anjo, que era não olhar para trás, e ela mesmo assim olhou para trás. E esse alerta Jesus ele traz para nós já no Novo Testamento, que nós devemos lembrar o que aconteceu com ela. Por quê? Porque ela olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo. E uma outra pergunta que eu acredito que deve ser válida, que deve ser feita é: quando é que eu olho para trás? Quando é que eu estou olhando para trás? Né? E aqui eu separei 4 pontos que nós vamos analisar, né? Nós vamos aqui explanar. Primeiro, eu olho para trás quando eu sinto saudade do meu passado no mundo, né? E aqui eu quero usar um exemplo do livro de Êxodo a respeito do povo de Israel. Todo mundo que já leu o livro de Êxodo sabe que Deus ele liberta o povo de Israel do Egito, né? E em uma caminhada pelo deserto ele está levando esse povo para Canaã. Só que no meio da caminhada você vai ver que o povo de Israel ele começa a murmurar contra Moisés e contra Deus pelas dificuldades que eles estavam enfrentando lá naquele deserto, até chegar na cidade prometida, no local prometido que era Canaã. E por diversas vezes você vai analisar que a reclamação do povo de Israel era que eles se lembravam, né, do passado deles lá no Egito, que eles tinham que comer, que eles tinham comida em abundância, embora eles estivessem sendo escravos, né, sendo chicoteados, sofrendo tudo aquilo que eles estavam sofrendo. Mesmo assim eles tinham comida e eles se lembravam desses momentos bons que eles tinham lá no Egito, né? E eles murmuravam contra Moisés, diziam que lá no Egito, né, eles não passavam pelas situações que eles estavam passando no deserto. E quando é que, aplicando agora, trazendo para o nosso tempo, quando é que eu olho para trás? É quando eu sinto saudade do passado, do mundo. Eu acredito que você já deve ter falado com pessoas, ou conversado com pessoas, você que é do meio evangélico, você que, né, frequenta a igreja, pessoas que se lembram do seu passado, que quando lá no mundo estavam, eles se lembram daquilo com alegria, né? Se regozijam pelo modo que eles viviam. Quando eu era no mundo, né? Citando o exemplo de pessoas que eu já conversei. Quando eu era do mundo, eu matava, eu roubava, eu bebia não sei quantas grades, eu fazia isso, eu ia para cá, eu ia para lá, eu fazia aquilo outro, ou seja, se vangloria daquilo que fazia. Eu acredito, na minha experiência, né, dentro do evangelho, eu acredito que do meu passado eu não me glorio. Do meu passado eu sinto tristeza daquilo que eu fiz, daquilo que eu vivi, daquilo que, né, tudo aquilo que eu passei, eu sinto tristeza dos momentos em que eu pequei contra Deus, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha entendimento. Eu sinto tristeza. Eu acredito que esse é o sentimento que todo cristão deve sentir. Ele deve sentir tristeza pelo passado que ele tinha longe de Deus, né, e ter alegria agora pelo que ele tem em Cristo Jesus. Então, existem pessoas que se dizem crentes que elas sentem saudade
do mundo, e isso não é um sentimento que deve haver no nosso coração. O sentimento que deve haver é de tristeza e de pesar pela vida pregressa que nós vivíamos antes do Evangelho. Só que eu vejo pessoas que estão se alegrando pelo que viveram lá no mundo. Então eu estou olhando para trás, fazendo como a mulher de Ló, é quando eu sinto saudade do meu passado lá no mundo. Eu não devo sentir saudade do meu passado. Eu devo sentir tristeza. Claro que eu vou me lembrar, mas eu não devo sentir saudade daquilo que eu vivia. Tá errado. Eu tenho que sentir tristeza. Então, pessoas que estão sentindo saudade, né, lembrando das lembranças que viviam lá no mundo, eu sinto dizer, mas você está olhando para trás, você está começando a olhar para trás. Porque o exemplo da mulher de Ló, ela se lembrava do quê? Muitas pessoas já pregaram sobre isso. Eles explanam que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela estava olhando aquilo que ela tinha lá fora, lá no mundo, lá naquela cidade, as riquezas, os prazeres, porque era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual. Quem sabe ela se lembrava daquilo. Né? E quem sabe muitas pessoas que quando se lembram do passado, se lembram quando se deitava com um, com o outro, quando bebia, quando se prostituía, ou seja, se lembra com saudade. E no nosso meio, nós como cristãos, nós não devemos nos lembrar disso com saudade, mas com tristeza. Esse é o sentimento. Se você se lembra do seu passado, do mundo, com alegria, eu sinto dizer para você, você está fazendo como a mulher de Ló. Você está olhando para trás e você está correndo perigo, né, ao fazer isso. O que mais, pastor? Segundo, quando eu penso, eu olho para trás, eu estou olhando para trás quando eu penso na facilidade que era viver lá. Né? Muitas pessoas no mundo, claro que não são todas, mas muitas pessoas quando viviam no mundo, lá no pecado, na vida que vivia pregressa, tinham facilidades, não faltava dinheiro, não faltava roupa, tinha tudo em abundância, tudo dava certo, os planos que ele fazia corriam bem. Agora que veio para o Evangelho, começa a dar errado, começa a faltar comida, falta roupa, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, atrasa a parcela, o nome fica sujo, ou seja, uma série de fatores que faz com que a pessoa ela se lembre daquilo que ela passava lá no mundo. Que lá no mundo era fácil, lá no mundo tudo era bacana, tudo era legal, eu tinha dinheiro sempre no bolso, eu não ficava sem dinheiro, eu sempre tinha dinheiro, e agora aqui no Evangelho eu sofro, eu padeço, eu faço isso, acontece isso comigo, e aí começa a se lembrar da facilidade que tinha de viver lá. Isso também é um perigo, porque primeiro a pessoa começa sentindo saudade do que ela passava lá, né, e começa a se lembrar da facilidade que ela tinha lá no mundo. Isso também é um perigo, e está errado. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente tem um entendimento de que o Evangelho ele é renúncia, é sofrimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele disse, eu venci o mundo. Ou seja, a gente que somos crentes, que aceitamos a Jesus, que estamos no Evangelho, nós não devemos esperar facilidade no mundo. Esse é um pensamento errado. E tem muitas igrejas que pregam sobre isso, está errado. Não é isso que o Evangelho ensina. Né? Eu vejo muitas pessoas pregando, vem para Jesus, que você vai ser curado, você vai ser rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. A única promessa que Jesus ele faz para aqueles que veem o Evangelho é que você vai ter a salvação. Essa é a promessa garantida, salvação da vida eterna. Mas aqueles que veem ao Evangelho, o que Jesus fala? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. É essa promessa que Jesus ele fala. O que tu vai ter que enfrentar? Renúncia. Né? Vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. É isso que o Evangelho proporciona. Só que no fim tem a vida eterna. Enquanto que no mundo, a pessoa que vive no mundo, ela vai ter a condenação eterna. Aqueles que estão no Evangelho, vida eterna. Então o segundo ponto é quando eu penso na facilidade que era viver lá. Se você está desse jeito, pense bem, reveja os seus conceitos, porque isso não é um pensamento, não é um sentimento que um cristão deve ter. Lembrar da facilidade que vivia lá no mundo. Claro, todo mundo tem lembrança, mas ter aquele desejo de querer voltar para lá é um erro. Terceiro, quando eu não quero abrir mão de certos pecados, eu estou olhando para trás. Todos nós que venhamos para o Evangelho, que nascemos de novo, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre isso, que são os 3 estágios da salvação, que é justificação, primeiro estágio, santificação, segundo estágio, e glorificação, o terceiro estágio. Todo crente em Jesus ele está no segundo estágio, que é o estágio da santificação. Ele está mortificando a sua carne. A cada dia ele vai crescendo a estatura completa de Cristo. Então essa pessoa que vem para o Evangelho, ela vai estar nesse segundo estágio, passa pelo primeiro, vem para o segundo e ela começa a mortificar, ela vai abandonando certos tipos de pecado. Só que esse tipo de pessoa que eu estou citando para você, que não quer abrir mão de certos tipos de pecados, são aquelas pessoas que já ouviram que essas práticas que elas viviam lá no mundo são erradas, mas mesmo assim elas insistem em permanecer nesses pecados. Então esse tipo de pessoa, ela está olhando para trás, como a mulher de Ló.
não quer abrir mão das suas práticas, né, dos seus pecados, né? Porque vamos aqui falar a verdade, pecado é bom, não é ruim, porque se fosse ruim ninguém praticava, mas como é bom, a pessoa quer ficar praticando, né? E aí, né, tem uma série de pecados que cabe aqui dentro disso que eu estou falando. Por exemplo, pessoas que vieram para o evangelho, mas não querem largar a pornografia, não querem largar a imoralidade, não querem largar os pensamentos imorais, imundos, não querem lutar contra isso. Ou vieram para Cristo, mas não querem largar o cigarro, vieram para Cristo, mas não querem largar a bebida. Largou tudo, mas sempre fica uma coisinha ali, né? Então esse tipo de pessoa, não é questão, não é que o evangelho não tem poder para libertar ela, é que ela não quer abrir mão. Esse tipo de pessoa, ela está olhando para trás como a mulher de Ló. Ela não quer abrir mão de alguns tipos de pecados na vida dela. Então tome muito cuidado. Se você está nessa condição, reveja o seu conceito, corra, se arrependa e mude de vida e siga o evangelho. Quarto ponto. Quando que eu olho para trás? É quando eu tento viver para Deus, para o mundo. Embora isso não seja possível, tem muitas pessoas que tentam, né? Tentam viver para Deus e para o mundo. São pessoas que estão dentro da igreja ou em alguma comunidade evangélica, se identificam como cristãs, como evangélicos, mas a sua conduta fala o contrário daquilo que ela diz. Eu acredito que você conhece pessoas assim. Existem muitas pessoas no nosso meio que vivem desse jeito, que dizem uma coisa com a boca, mas o testemunho fala outra coisa. Essa pessoa, ela está olhando para trás. Ou seja, pessoas que estão tentando viver, embora que ela não esteja ainda fundada nos seus pecados, tenha saído, tenha vindo para Cristo, tenha passado pela regeneração, transformação e está caminhando. Só que em um determinado momento, ela passa a tentar viver as duas coisas. Ela não quer abrir mão dos seus pecados, ela quer tentar viver tanto o evangelho quanto o mundo. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que nós não conseguimos, ou nós não podemos agradar dois senhores. Jesus fala isso, né? A gente não pode servir a Deus e a Mamon, que é o exemplo que ele usa do outro senhor, que Mamon é o Deus do dinheiro. Então, pessoas que estão tentando viver assim no mundo e na igreja, para Deus e para o diabo, essa pessoa, ela está como aquela pessoa, como aquela igreja, né, lá do Apocalipse, que ela não é nem quente e nem fria, ela é morna, tá no meio. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa ele vai vomitar da boca, entendeu? E para concluir o vídeo aqui, eu acredito que esse tipo de pessoa que faz isso, que está vivendo dessa maneira, em um desses 4 pontos, ela está desprezando o sacrifício de Jesus. Se você for pegar a carta de Hebreus lá no capítulo 6, você vai ver que o autor de Hebreus ele fala que esse tipo de pessoa, né, que tenta viver no pecado depois de já ter saído de lá, depois de ter escapado, né, por assim dizer, do Egito, usando o exemplo de Israel, esse tipo de pessoa ela está desprezando o sacrifício de Jesus. O exemplo que ele diz lá, que ele usa lá, é que esse tipo de pessoa eles estão pisando no Filho de Deus. Eles estão vituperando o sangue de Cristo. Eles estão rejeitando o Evangelho. Isso é muito perigoso. Então essa palavra de hoje que eu quis trazer para você, eu quero que você reflita, pense um pouco a respeito do Evangelho que você está vivendo, como que nós estamos, né, prosseguindo dentro da igreja, na nossa comunidade cristã evangélica, seja você Assembleia, Batista, sei lá qual é a denominação que você frequenta. Mas o Evangelho, como você está vivendo? Como você está procedendo dentro dessa instituição que você decidiu viver? O Evangelho em si, de Jesus Cristo. Você está em uma dessas condições, eu aconselho você, como pastor, reveja seus conceitos. Paulo diz, examine-se, pois, homem a si mesmo, para ver se ainda está na fé. Né? Então eu convido você a se autoexaminar e se arrepender rapidamente e voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero ter abençoado a tua vida com essa palavra, que você possa ter um dia abençoado. Novamente eu lembro você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente aí embaixo sobre esse assunto. Para vocês que me acompanham aqui nesse canal, eu fiquei esses dias sem gravar vídeo porque eu torci o meu tornozelo, né? Ele ficou inchado, então não consegui muito que sentar aqui para gravar o vídeo para você. E aí eu consegui hoje, né? O meu tornozelo já desinchou. Então só para você que me acompanha, que não viu os vídeos, né, que eu postei, que eu fiquei esses dias sem postar, esse é o motivo. Eu torci o meu tornozelo e eu tô melhorando ainda. E você também que me acompanha há algum tempo aqui, percebeu que eu tô de óculos, né? Eu tive que fazer um exame porque minha visão não tá muito legal. Então só, né, deixando você bem a par daquilo que está acontecendo comigo, né? Eu acredito que eu devo falar isso para você que me assiste, né? E é isso. Então que você possa ser abençoado nesse dia, abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.